E aí, tudo bem? Hoje a gente vai mergulhar num dos conceitos mais básicos que existem, o ponto. O ponto. Parece uma coisa boba, né? Super simples. Mas por trás dessa simplicidade tem uma história incrível de como a matemática inteira precisou, se reinventar para responder uma pergunta que parece coisa de criança. Pois é, o que é exatamente um ponto? Parece até piada, né? Um ponto é horas. Um ponto. Mas olha, essa simplicidade toda engana. E muito. Por milênios, a resposta para essa pergunta foi literalmente a base de toda a geometria. Para a gente entender essa jornada, a gente precisa fazer uma viagem no tempo, lá para a Grécia Antiga, para encontrar um cara chamado Euclides. Por mais de 2000 anos, a obra dele, Os Elementos, foi tipo a Bíblia da geometria. Era a base de tudo, sem discussão. E o método dele? Era todo baseado na intuição, em descrever aquilo que a gente vê. E tá aí a definição famosa dele. Um ponto é aquilo que não tem parte. É quase poético, né? É super intuitivo e parece que faz todo o sentido do mundo. Pensa bem, um ponto é a menor coisinha que existe, algo que não dá para dividir. Foi um começo genial que funcionou super bem para a matemática por séculos e séculos. E o Euclides seguiu nessa mesma linha. Uma reta? Para ele era um comprimento sem largura. Um plano? Uma superfície. Mas, se a gente parar para olhar com mais atenção, a gente começa a ver um padrão aí, percebe? Palavras como parte, comprimento, largura, são elas que estão carregando todo o peso da definição. E é exatamente aqui que a história começa a ficar boa. Porque o sistema de Euclides, por mais genial que fosse, tinha um problema. Ele dependia demais da nossa intuição, do que a gente enxerga. E por baixo dessa superfície escondia umas fraquezas lógicas, umas rachaduras na fundação. É só começar a cutucar que a gente vê o problema. O que é uma parte? Para definir um ponto, ele usou a palavra parte. Mas, o que é uma parte? E para definir uma reta, ele usou largura. Tá, mas o que exatamente é largura? A gente começa a andar em círculos. E aí que está o X da questão. As definições dele dependem de outras palavras que também não são definidas. A gente fica preso num ciclo, sabe? Uma coisa define a outra, que define a primeira, e a gente nunca chega num chão firme. É como tentar construir um castelo na areia. Uma hora, desmorona. E essa pergunta, ela tirou o sono dos matemáticos por séculos. Porque assim, a geometria funcionava na prática, claro que sim, mas essa falta de um rigor lógico, de uma base sólida de verdade, era uma rachadura que só aumentava. Estava na hora de uma revolução. E essa revolução chegou. No finalzinho do século XIX, um matemático alemão chamado David Hilbert apareceu. Ele olhou para aquelas rachaduras na fundação da geometria e veio com uma solução. Uma solução radical, mas ao mesmo tempo super elegante para consertar a casa de uma vez por todas. E aqui vem o pulo do gato. A grande sacada do Hilbert foi a seguinte: e se a gente parasse de tentar definir o que as coisas são, em vez de quebrar a cabeça para dizer o que é um ponto, vamos simplesmente definir como um ponto, uma reta e um plano se relacionam, como eles se comportam. A gente muda o foco da essência da coisa para o comportamento dela. Genial, né? Nessa nova forma de pensar, o ponto, a reta e o plano viram o que a gente chama de noções primitivas. O que é isso? Simples. A gente não tenta mais definir o que eles são. A gente só aceita que eles existem. E as características deles, a identidade deles, vem das regras do jogo, que são os famosos axiomas. Essa analogia aqui é perfeita para entender a diferença. Pensa num jogo de xadrez. Euclides tentou descrever como é o rei, a rainha, o peão. Já Hilbert, ele escreveu o manual de regras. Ele definiu como cada peça se move. Dizem até que ele falou uma vez que tanto fazia chamar ponto, reta e plano de mesa, cadeira e caneca de cerveja, desde que eles seguissem as regras, a matemática funcionaria. A lógica passou a ser mais importante que a imagem na nossa cabeça. Então, o negócio é o seguinte. Em vez daquelas definições meio vagas, a geometria moderna é construída em cima de um conjunto de regras bem claras, os axiomas. São as regras do jogo. Afirmações precisas, que não dá para discutir, e que dizem exatamente como ponto, reta e plano têm que se comportar. E o método do Hilbert é super organizado, passo a passo. Primeiro passo, a gente aceita que existem essas noções primitivas, ponto, reta, sem definir. Segundo passo, a gente estabelece os tipos de relação que eles podem ter, tipo um ponto pertence a uma reta. E terceiro, e mais importante, a gente cria os axiomas, as regras que vão mandar nessas relações. E olha só que exemplo elegante. Esse axioma não tá nem aí para o que é um ponto ou o que é uma reta. Ele só diz o seguinte: pegue dois pontos quaisquer,
Só existe uma e apenas uma reta que passa por esses dois. Fim. É uma regra de comportamento. Pura lógica, zero ambiguidade, simples e poderoso. O lance todo é que essa mudança foi muito, mas muito maior do que só um ajuste técnico. Foi uma virada de chave fundamental. A geometria deixou de ser uma ciência sobre o que a gente vê, sobre desenhar no papel, e se tornou um sistema de puro raciocínio lógico. Essa tabela aqui resume a história toda de um jeito bem claro. A base da geometria, que antes era intuição, virou a lógica. As definições que tentavam descrever o que é, passaram a focar em como se comporta. E uma prova matemática, bom, ela deixou de depender de um desenho bonitinho para valer só pela dedução lógica passo a passo. E o impacto disso foi gigantesco. Esse método do Hilbert de começar com noções primitivas e construir tudo com base em regras rígidas virou padrão para toda a matemática moderna. E não só para a matemática. Pensa na ciência da computação. A ideia é a mesma: construir sistemas super complexos a partir de regras simples e bem definidas. No fundo, um programa de computador é isso, né? Um universo lógico construído com base em regras que não podem ser quebradas. E isso tudo deixa a gente com uma pulga atrás da orelha, né? A história do ponto mostra que até as nossas ideias mais básicas, aquelas que parecem óbvias, podem ser viradas de cabeça para baixo. O que era evidente para Euclides precisou de uma estrutura totalmente nova para se sustentar de pé, logicamente. Isso faz a gente pensar quantas outras verdades que a gente acha óbvias no nosso dia a dia não mereciam também um novo olhar. Um olhar mais crítico, baseado em regras mais claras e não só na intuição. Fica aí a reflexão.